Para o nosso querido público de hoje, nós iremos falar sobre violência contra a mulher LGBT e o que elas passam na sociedade atual. Uma vida livre de violência e de discriminação é um direito de todas as mulheres, para as mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Porém, a possibilidade da violência em casa e fora dela é um dado da existência devido à conjugação dos vários preconceitos que enfrentam. Agora nós falaremos com Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga e uma mulher trans. As violações contra mulheres trans, de forma geral, repetem o padrão dos crimes de ódio, motivadores dos preconceitos contra alguma característica da pessoa agredida, que a identifique como parte de um grupo discriminado, socialmente desprotegido e caracterizado pela forma hedionda, como são executados com várias facadas, alvejando sem aviso e apedrejamento. Desse modo, a violência genérica é a objeção com que são tratadas as pessoas trans no Brasil. Visibilizar preconceito e violência. Uma questão fundamental. A maioria reconhece que existe preconceito, mas não se considera preconceituoso. Diante de um cenário de violência e restrições de direitos, especialistas apontam que é preciso dar visibilidade aos preconceitos mais enraizados para desconstruí-los e, assim, avançar em práticas mais plurais e respeitosas com a diferença. O machismo, o racismo, a lesbofobia, a bifobia e outras formas discriminatórias interagem diretamente entre si, produzindo e se reproduzindo em relações de poder que dirão qual o papel da mulher na sociedade. Quando uma mulher desafia o papel que lhe é imposto, como é o caso das lésbicas e bis, ao transgredirem a norma heterossexual, acaba sofrendo uma violência diluída que vem de diversas frentes. Preconceito e discriminação contra a população LGBT, andando de mãos dadas, por exemplo, manifestam-se nos espaços familiares, profissionais e sociais, de maneira, muitas vezes, veladas. Especialistas recomendam visibilizar essas diversas violências, a fim de provocar debate e mudanças de atitude. Estupro corretivo. Segundo a OEA, mulheres lésbicas ou identificadas desta forma foram vítimas de estupro corretivo ou estupro para puni-las com a intenção de mudar sua orientação sexual. De todas as formas de apagar a identidade lésbica, o estupro corretivo se mostra mais odioso, porque consiste em uma prática criminosa, no qual o agressor acredita que passará a mudar a orientação sexual da lésbica através da violência sexual. Isto porque, para eles, ao praticarem tal ato, elas vão aprender a gostar de homem. Preconceitos impedem o acesso a direitos. Na prática, porém, apesar da demanda existente e do reconhecimento da homoafetividade expressa pela Lei Maria da Penha, ela ainda é pouco aplicada para garantir os direitos de mulheres lésbicas, bis e transexuais. Os dados da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180, mostra que em 2013, por exemplo, entre todas as chamadas atendidas, as referentes a relacionamentos homoafetivos não chegaram a 1% dos casos registrados. A Lei Maria da Penha não deixa escunas. Ela é muito expressa nesse sentido, mas ao todo há um preconceito muito severo associado a uma omissão legislativa muito grande. Não temos nenhuma lei assegurando algum tipo de direito à população LGBTI. Eu digo porque insiro os intersexuais. Nesse contexto, as pessoas acham que têm direito e sempre há uma enorme assistência de busca aos serviços, porque existe muito medo da exposição.
visibilidade para além do G. Se no início a parada reunia e apresentava em grande parte homens gays, no decorrer dos anos, as reivindicações mostraram que é preciso incluir hoje mais grupos que estão na luta: as lésbicas, os bis e as trans e travestis. Segundo Cláudia Regina, primeira mulher lésbica a assumir a presidência da Associação da Parada do Orgulho LGBT, conforme o movimento foi alterando as letras da sigla, a parada se adequou para dar visibilidade e incluir também as outras pessoas. Agora, nós iremos falar com Cláudia Regina Garcia, primeira lésbica a assumir a presidência da Associação da Parada do Orgulho LGBT. A importância de abranger todos os grupos representados pela sigla LGBT é a comunidade. A parada é um grupo misto, ainda que insistam chamá-la de parada gay, assim como Stonewall, onde cada uma das letrinhas estavam envolvidas na revolta. O evento tem a obrigação de representar, dentro do possível, todas as siglas, porque nosso papel é viabilizar e dar voz. Claro que ainda há dificuldades em aumentar a participação de alguns grupos que não se sentem representados, mas a gente tenta contemplar todos eles. É a nossa obrigação. Eu nunca beijei uma namorada em um lugar que não fosse minha casa ou um bar. Naquele dia, havia umas 300 mil pessoas. Eu vi um rio de gente descendo a Consolação com a bandeira do arco-íris. Aquilo me deu coragem. Eu beijei minha namorada pela primeira vez na rua. Foi depois desse episódio que ela começou a integrar a organização do evento, do qual hoje é presidenta. Alguns anos atrás, quem tinha entrado também para a associação foi Adriana da Silva, de 42 anos, mulher trans e secretária da Associação da Parada do Orgulho LGBT. A diretoria conta, ainda, com mais de uma mulher e juntas elas dizem lutar para garantir que as questões de mulheres lésbicas, bissexuais e trans estejam sempre presentes nas demandas do evento e não sumam em meio às pautas gays. E para finalizar, vamos colocar trechos de um vídeo do canal GNT sobre a LGBTfobia, com depoimentos de pessoas queer, fundamentalistas religiosos e sociólogos. Esse é apenas o início de um grande debate para que o ódio de um lado e o amor do outro. Obrigada, obrigada e obrigada. Ninguém nasce homossexual. Você não fala, eu sou gay porque eu nasci assim. É um processo de construção. Nós não temos uma resposta clara para dizer se alguém nasce homossexual. Existem teorias que associam a genética, fatores comportamentais. Esse é um debate gigantesco. O Brasil tem a maior parada do orgulho LGBT do mundo. E ainda assim, é um dos países mais homofóbicos. Sem leis que recriminem especificamente o discurso de ódio contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, é comum cruzar com comentários que não têm o menor pudor em serem horríveis, inclusive na internet, onde tudo fica registrado. O país que mais busca por pornografia com transexuais na internet também é o que mais mata essas pessoas. Irônico, né? Mas é a mais pura verdade. Segundo a ONG Transgender Europe, mais de 800 travestis e transexuais foram assassinados no Brasil entre 2008 e 2016, mais que o triplo do México, que é o segundo colocado. O que entra nas estatísticas de crime de ódio contra a população LGBT, e aí, em especial a população trans, são crimes violentíssimos. Muitos golpes, 25, 30 facadas, Atropelamento, 10 tiros, queimar a pessoa viva, degolados, queimados, cara desfigurada, pedrada, paulada. Eu nasci menino, mas a minha criação, assim, eu era filho único, né, por parte de pai. E eu sempre fui muito afeminada. Tipo, sonhava em nascer menina, gente, com um órgão genital feminino. Não terminei ensino médio, fiquei com fobia de tudo que tenha julgamento ali, sabe? Eu já ouvi viado de uma professora de artes.